Oi pessoal, tudo bem? Depois a gente ter encerrado o nosso conteúdo falando justamente sobre os tipos de modais, né? As vantagens e desvantagens de cada um, nós damos andamento agora ao nosso conteúdo na parte de fábrica. Falar agora sobre. Então a fábrica é um estabelecimento industrial que é equipado com as máquinas que são capazes de transformar e produzir bens de consumo e também bens de produção. Então ela pode oferecer para mim tanto um produto acabado como também a prestação de um serviço, tá certo? Fábrica não é somente focado somente na produção do bem de consumo em si, mas também ela pode ser utilizada para a prestação de um determinado tipo de serviço. A fábrica, como eu falei para vocês, ela é um edifício industrial, onde aí os trabalhadores manufaturam os bens e supervisionam também o funcionamento das máquinas, da linha de montagem, como é que ela está funcionando, se ela se encontra em conformidade. E tentar também garantir o pleno funcionamento dessa linha de montagem. Ela possui também armazéns e depósitos, que são para produtos acabados, produtos em processamento e também matérias-primas que ainda serão processadas, né? Então, lá existem equipamentos pesados que são utilizados na produção. Então, pessoal, dentro da fábrica, o meu processo de transformação ele funciona da seguinte forma. Eu pego, como vocês já conhecem, o processo de transformação, ele funciona dos inputs, que passa por um processo de transformação e entrega os outputs, né, ao ambiente. Então, o que eu vou colher do meu ambiente externo? Mão de obra, capital, energia, outros insumos. Depois, eles passam por esse processo de transformação e aí ele gera a saída, que são os outputs, né? Que são produtos e serviços que eu vou entregar ao ambiente, tá? Então, os fatores de avaliação para a escolha de local para a instalação de uma fábrica. Em primeiro lugar, a gente até falou isso em localização das instalações, né? A disponibilidade de transporte, de matéria-prima e de transporte em geral. Que a gente falou que quanto mais modais tiverem para que eu pudesse escoar a minha produção, mais atrativo seria o local para a minha instalação. O fornecimento de energia também, água disponível e que seja constante. A gente já falou também, eu citei exemplos para vocês em localização das instalações de empresas que desistiram de gerar suas atividades aqui no estado justamente por um fornecimento fraco de energia elétrica, né? Que elas contam muito com isso. E a disponibilidade também constante do serviço de água. Então, o local também para poder despejar os resíduos industriais, o que ela vai fazer, a destinação do resíduo industrial que ela gera, certo? Também como é que ela vai colocar isso no ambiente, também é um dos fatores. A disponibilidade de mão de obra capacitada na região em que ela quer colocar as instalações. Então, a perspectiva também de expandir nesse local onde ela está implementando a sua indústria, né? Outro fator, a gente falou que é o custo do terreno. Porque, no final das contas, quanto mais facilidades eu tiver para a aquisição daquele terreno, certo? Mais fácil será eu fazer a instalação da minha estrutura, né? Fazer a instalação da minha fábrica. A possibilidade também de problemas que você pode gerar ou ter com a vizinhança faz também com que você fique com o pé atrás para poder fazer a sua instalação. Porque, vocês lembram do exemplo que eu falei para vocês da fábrica de brita? Quando ela foi instalar em determinado local, ela teve que entrar em contato com a população da região, justamente porque ficar dinamitando constantemente ou fora de um horário conveniente causava transtornos aos vizinhos. E também citei o exemplo das torres de fornecimento de energia eólica, na qual, no começo, os moradores achavam super conveniente estarem recebendo aquele dinheiro, mas que depois começaram a reclamar dos problemas que eram causados pelo barulho do vento gerado com a torre e também falando em relação às empresas que prestam serviço de telefonia móvel que colocam suas torres, elas locam o terreno e colocam a torre, mas a vizinhança também começa depois a reclamar do barulho da torre e de futuros problemas de saúde que aquelas torres podem causar nas pessoas. E o principal que eu falei para vocês, que é o mais atrativo para a localização das instalações, que é justamente os incentivos fiscais que são disponibilizados pelo governo. Então, esse é o fator mais atrativo
para que as pessoas escolham um determinado ponto para fazer a sua instalação. Esse é o determinante, é o incentivo fiscal do governo. Então, o centro de distribuição, pessoal, falando aqui de CD, vocês escutam muito esse termo CD, ele é uma configuração regional de um armazém, porque lá eu vou receber as cargas consolidadas de diversos fornecedores. E ali eu vou agrupar essas cargas de maneira fracionada para poder abastecer as minhas filiais. Então, porque eu não posso, dentro do caminhão, sair entregando de pouquinho em pouquinho. É um processo logístico em cada filial, é um processo logístico que não tem viabilidade. Então, eu faço um pedido com uma demanda considerável que atenda todas as minhas filiais, levo para esse CD e lá no centro de distribuição eu faço a distribuição dos produtos de acordo com a conformidade, a necessidade de cada uma das minhas filiais. Então, o caminhão já sai com a quantidade correta para o abastecimento daquela minha filial, daquele meu supermercado, e aí vai fazer o abastecimento conforme a necessidade. Então a gente chama disso fornecer a quantidade certa, na hora certa, basicamente é um dos fundamentos do just-in-time. Então, eu consigo agrupar esses produtos em quantidade e sortimento correto para poder caminhar ao meu PDV, à minha filial. Então, qual a diferença de depósito para CD? O depósito funciona no sistema push, né? É um sistema puxado, é conforme necessidade. Então, são instalações cujo objetivo principal é armazenar os produtos para poder ofertar aos meus clientes. Já o meu CD não, ele é operado no sistema pull. O que é que ocorre? As instalações, ela vai receber os produtos e dali ela vai distribuir na quantidade certa, no momento certo, de acordo com a necessidade de cada um dos meus clientes, ou seja, de acordo com a necessidade das minhas filiais, certo? Do fornecimento dos meus produtos. Então, quais são as funções básicas de um CD? Ocorre desde o recebimento, a movimentação dos produtos, do que a gente chama de cross-docking, a armazenagem, a separação dos pedidos, o pick e a expedição. Pessoal, na imagem eu tenho todos esses processos aí, onde fica cada um desses processos. O que é que acontece? Eu vou explicar cada um aqui como é que ocorre dentro da distribuição. A movimentação, no final das contas, ela é feita após o recebimento. Ela inicia-se desde o momento de descarregamento do caminhão, no centro de distribuição. E aí existem dois tipos de movimentação, a transferência e a separação. O que é que acontece? A transferência é a movimentação dos produtos do local do recebimento para o local onde ele vai ficar estocado. Já a separação, eu vou retirar o material lá do estoque e vou levar conforme a quantidade, conforme a solicitação, conforme o pedido que foi feito pela minha filial. A movimentação, geralmente, ela é feita com a força braçal e também com a utilização de equipamentos, né? Que são usados aqui os pallets, né? Para movimentar os pallets. E aí nós temos a separação dos pedidos. Separar os pedidos nós chamamos de picking. É seguir um pedido de algum cliente e buscar os produtos no armazém para serem entregues, né? Essa é uma etapa realizada assim que se recebe os pedidos dos clientes. Depois eu faço a expedição. A expedição é o momento em que a distribuição dos materiais ela é feita, o momento da entrega. Então esse é o momento em que os caminhões eles são carregados para já expedir. Pessoal, então o que acontece? Aqui é a imagem mostrando todo o processo de funcionamento dentro de um CD. Eu faço o recebimento, do recebimento eu faço a conferência para ver justamente se o que eu recebi possui conformidade. A partir dali eu faço a movimentação e essa movimentação, a posterior, ela passa por um inventário. Por quê? Esse inventário ele é necessário justamente para poder analisar a conformidade daquilo que foi pedido para aquilo que será repassado para as minhas filiais. Depois disso, ela passa pelo processo de picking, no qual ela vai abastecer as minhas filiais, não é? Onde será separado no cross-docking e, a partir disso, para o carregamento após uma conferência. Só que durante todo esse processo, pessoal, sempre ocorrerá um processo de auditoria para analisar essas conformidades dentro dos processos dentro de um CD. Caso ocorra alguma inconformidade, os retornos serão realizados também por esse setor de auditoria,
por esse setor de embalagem, certo? Vai retornar ao setor anterior para que seja analisado essa inconformidade, tá certo? Pessoal, até a próxima aula para a gente dar continuidade ao conteúdo. Um abraço a todos.